Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Sábado, dia de conversa de botequim aqui com o Biofá, tá de volta, tá com uma camisa bonita. Hansa Studios. Onde é que você comprou? Que tem gente perguntando onde é que você comprou. Comprei no próprio estúdio Hansa by the Wall em Berlim. Pô, já começou tirando onda. Como diz o nosso professor de processo civil, Francisco Mariano, quando ele tirava onda, ele falava: deixa eu limpar minhas estrelas aqui. Grande Mariano, me adorava. Pô, a aula que você chegou vestido de surfista, tu nem entrou na sala, foi expulso. Você lembra? Mas enfim, hoje a gente vai debater um tema mais genérico. A gente quer conversar sobre a moda do vinil. Porque aquilo, tem muita gente comprando vinil. O vinil, hoje, eu me lembro que quando teve a transição do vinil para o CD, eu ia para o mercado com a minha mãe, que minha mãe me dava disco lá no Carrefour, tudo. Vocês tinham um acordo, né? Você tinha um acordo, ajudava, ganhava um disco. disco, tudo. O problema é que quando os CDs saíram, era muito mais caro. Aí a minha mãe falou: pô, Felipe, é sacanagem, o CD é o preço de 2 discos, não sei o que. Eu falei: mãe, pô, trata, não sei o que. Então, às vezes, nessa transição, eu ainda comprava um LP, quando eu não considerava um disco tão importante pra mim. Comprava CD. Aí chegou numa época que minha mãe ficou mais tranquila com isso e falou: Felipe, pô, então você escolhe, ou você leva um CD ou 2 LPs. E nessa transição eu acabava levando um CD, porque realmente o LP já estava naquilo, as vitrolas já era mais difícil encontrar, não sei o quê. E pô, o CD você colocava lá mais fácil. Todo mundo entrou na onda que o CD era melhor, né? Porque você podia aumentar até o talo. Exatamente, não distorcia. O vinil até Mal hoje... sabia a gente que a distorção, né? Exatamente. Era parte da graça da parada. E você ainda ouve vinil? Qual é a tua relação? Você tem toca-disco em casa? Cara, a minha relação é a seguinte: eu tenho 3 toca-discos em casa, nenhum deles está operante por pura... leseira e preguiça da minha preguiça pessoa. É de ir lá, mudar a cápsula, tem que ter um som que tenha fone. Eu até tenho esse som também que também tá guardadinho ali, porque as facilidades de ter... Enfim, né? A era moderna me pegou, infelizmente. Tá nos meus planos de reativar alguma das minhas vitrolas. Mas eu tenho minha coleção de vinil, devo ter uns 250, eu tenho alguns discos. Que eu gosto muito. E são da época que você era moleque ou não? Varia. Da época que eu era moleque tem alguns, mas tem poucos, porque quando eu era moleque eu não comprava muito vinil, eu comprava muita fita. Não gostava de fita. E quem tinha vinil muito era meu irmão, mas os vinis do meu irmão se perderam, não sei onde foram parar. Eu tenho muito vinil que eu comprei depois de velho, com 15, 16 anos, 17, foi quando eu comecei a fissurar de novo em ouvir disco mesmo e comprar muito disco. E vinis que eu fui angariando, que amigos meus me deram, que eu fui muito em casa de pai, de amigo. Pô, meu tio quer jogar fora esse disco. Não, calma aí, manda aqui, dá pra cá. E nessa aí, cara, fui angariando muita coisa boa. Os meus vinis da época que eu era moleque, eu me lembro que uma vez, pô, eu nem mexia mais nos meus vinis e era um quarto que eu tinha pra ouvir meu som. E ele era meio que todo de madeira, não sei o que, uma construção. Aí eu não dava mais bola pra vinil, aí chegou uma prima mais velha lá em casa e falou: Felipe, você não vê mais seus vinil, não dá mais bola? Pô, acho que eu vou levar pra casa, não sei o quê. Falei: pode levar. Ela falou: não vou levar tudo não, vou ver alguns que eu gosto. Não, pô, leva o que você quiser. Ela começou a ver os LPs, quando ela viu, tava cheio de cupim, aqueles cupins, porque o negócio já era de madeira com vinil, e o cupim come a capa, né, do vinil. Tudo. E vai, porra, aquele negócio. Eu me lembro que ela desceu correndo: Felipe, viu uma coisa horrível. Eu sei que ela não levou LP nenhum. E eu me lembro que um bolo de uns, sei lá, eu devia ter uns 200, não sei, era uma coisa assim. Um bolo de 100 teve que ir direto pro lixo. Caramba, assim, porque cara, que tava fatalidade. tudo. E os outros 100 ficaram lá um tempo, aí eu dei para um funcionário do meu tinha pai. Tinha muita Angélica, Xuxa também, né? Não, essa época eu não tinha... Não, pô, eu tive o primeiro LP da Xuxa, o primeiro eu tinha muito Bozo, eu tinha a Turma do Balão Mágico, sabe? Pô. Eu tinha vinil, cara, de contador de história, Pluft Fantasminha. Qual foi o teu primeiro vinil sério? Que eu comprei na vida, que eu pedi. Então, que você ganhou. Rita Lee, 1980, eu tinha 2 anos de idade. E eu pedi de Natal. Não, e aquele 80 é uma coletânea, praticamente. É o melhor disco dela. Eu era apaixonado pela Rita Lee. Eu, com 2 anos de idade, era apaixonado por ela. Ela aparecia na TV, eu beijava a TV. Falava pra minha mãe que eu queria que a Rita Lee fosse minha mãe. Doideira minha, de 2 anos de moleque, tinha vários discos da Rita Lee por causa disso. O meu primeiro foi 82, eu tinha 3 anos, tirando de boas essas coisas. Eu falo de uma música pop, mais séria, tudo, foi da Blitz, As Aventuras da Blitz. Clássico. E foi curioso, que eu não me esqueço, eu fui ao Barra Shopping com a minha mãe e com o meu irmão num sábado de manhã para comprar o LP. E
quando a gente chegou em casa, as 2 últimas faixas do lado B estavam arranhadas. Censura. E a gente voltou no mesmo dia na loja para trocar. Porque a gente, na época, não tinha noção. Sacaram, né? E aí o cara falou, não, isso daí tá censurado. No meu vinil tinha um adesivo dizendo Pois as não tinha, faixas... senão a gente teria visto. Eu acho que tinha alguma coisa proibida, radiodifusão, uma coisa assim, mas não tinha um negócio que tava censurado no disco. Esse foi meu primeiro LP, e eu me lembro que o segundo deve ter sido uns 6 meses depois. Eu me lembro que eu e meu irmão, a gente morava numa cobertura lá pequenininha, tudo. E a gente, tinha meio que medo de ficar lá em cima sozinho, tudo. Aí minha mãe, não sei se querendo tirar um pouco desse nosso trauma, né, de ficar lá em cima, tudo, falou, vão lá pra cima os 2 que eu vou levar um presente. Aí, a gente foi correndo, né, tudo. Ela chegou lá com um saco pardo do Carrefour, tudo, quando abriu era o Thriller do Michael Jackson. Eu acho que minha mãe comprou mais pra ela. O mais clássico da história, né? Esses foram, assim, as minhas 2 primeiras recordações. Todo mundo tinha, né, cara? Todo mundo tinha. Toda casa tinha. Toda casa tinha, exatamente. E quando você ouve os seus LPs hoje, qual a tua sensação com relação ao som? Cara, tá certo que você fala que não tem, mas você escuta em algum lugar ou outro. A gente escutou aqui em casa. Muito. Cara, pra mim o som do vinil é disparado o melhor som que existe em qualquer tipo de mídia pra quem quer ouvir música. Não tem comparação. É um som, por fato de uma palavra melhor, orgânico. Dinâmico, né? Uma coisa que... O grave é um grave que te pega, meu irmão. Aquele grave. O agudo é um agudo, cara, que você parece que o contratempo tá ali do teu lado. Exatamente. É outra coisa. Pra mim, assim, não tem comparação. Tá anos-luz à frente de qualquer outra coisa. Nada se compara. Outro dia eu ouvi o Band on the Run do Paul McCartney numa edição remasterizada que são uns 5 anos atrás em LP. E olha que, era uma vitrolinha dessas hoje que tá na moda comprar, coloridinhas, tudo. Cara, eu ouvia aquilo com som ruim, sem sacanagem. Eu já tinha bebido algumas, mas eu ficava meio que olhando pro lado. Cara, os Wings estão aqui no quarto. Agora, isso aqui é porque era uma coisa tão... O tema desse papo é a moda do vinil, né? E é exatamente isso a moda, né? Eu tô vendo aqui agora que, mó galera tá comprando aquela vitrolinha da moda, que tem 2 caixinhas de som de merda, que parecem um radinho de pilha. Aí a pessoa compra a vitrola pra tirar uma onda que tem vinil e ouve aquele som de merda. Não entendo isso. Num CD seria melhor. No MP3 seria melhor. No YouTube seria melhor. Então, realmente. Assim, quer comprar um vinil? Bota um som decente, meu filho. Liga numa porra do receiver. Mete o grave no talo, mete o agudo no talo e aumenta essa merda. Mais grave, mais agudo, mais tudo, já diria o Tim Maia. Cara, sabe? Bota a parada em estéreo bonitão. Vai comprar aquela vitrolinha da moda que tem 2 caixinhas de merda. Pelo amor... Vê pelo menos se tem uma saída auxiliar pra você ligar num som. Senão não compra não, que você tá prestando serviço pra música. Por favor, tá? Eu me lembro que quando começou essa... Eu comecei a... voltar essa coisa do vinil, porque uma vez eu comprei um box do AC/DC, era uma edição limitada, só vendia no site dele, tem holograma. Tudo. Maravilha. Não, mas é um box com amplificador e que ele até funciona se você botar uma pilhinha mesmo? de Que brincadeira. Doideira, não essa caixa não. E tem vários discos ao vivo, tudo, e vinha um vinil. Era um vinil meio que de sobras de estúdio, uma coisa assim, músicas inéditas. E esse vinil não tinha no CD na caixa. Se você quisesse ouvir aquela porra, tinha que ser no... Você tinha que ter... Eu falei, cara, eu vou comprar... Eu me lembro que eu comprei, cara, uma vitrola na Modern Sounds, que lá vendia. E não foi nem tão caro, eu fiquei até surpreso que eu tava achando que muito mais barato do que essas vitrolas que a gente compra hoje agora, coloridas. Essas coloridas que a gente tá falando. E uma vitrola boa, se não me engano, a marca era TEAC até. Sabe, uma coisa assim. Eu tenho a minha Technics pretona, cara, que eu amo de paixão. A Technics, que acho que nem fabrica. Mal posso esperar pra reinstalá-la. E aí foi assim que faltou, eu comecei a pegar aí eu vi, um dia eu tava viajando, vi uma promoção, meio que, todos os LPs do The Doors, eu falei, não, The Doors vale a pena ter a coleção completa em vinil, tudo. Eu fui fazendo, hoje eu devo ter uns 2.000, assim, que estão lá, porque é aquilo, eu só compro em vinil também o que... interessa muito, assim, ouvir, né? Tipo, sei lá, um Black Star do Bowie que eu adorei tudo, cara, esse daí eu quero em vinil, ou então coisas antigas, por exemplo, o Paul McCartney que vai relançando as coisas dele, sei lá, ele relança 2 a cada ano, aí eu vou lá, aí eu compro em vinil também. Mas pra mim a onda do vinil, mais do que o som, é essa coisa de você parar pra escutar a música, como a gente fazia quando era moleque. De ter aquele encarte grande, aquele encarte bonito. Você vê a capa, de fato, né? Você vê a capa, né? Você vê os detalhes.
É muito frustrante você pegar um CD, o LED 3, por exemplo, em CD, o vinil você girava aquela Exatamente. rodinha por detrás e tinha... O CD é aquela merrequinha aqui que você não consegue nem entender a graça da capa, parece que é uma capa escrota. Na verdade é uma capa maravilhosa. O Ed Mota fala isso até, porra, isso antes da volta dessa moda do vinil, o Ed Mota sempre foi aficionado, sim, né? assim como eu. E quando ele lançou o Duitza, que é um disco dele todo Descasso, bom pra cacete, jazz. tipo, ele não lançou em vinil, porque na época não tinha nem fábrica de vinil no Brasil. Mas ele fez um acordo na gravadora que ele conseguiu lançar algumas cópias do CD, mas com a capa do vinil. E, pô, aquilo é genial. Disso, e eu me lembro eu vendo aquilo na loja, nunca me interessou. Eu adoraria ter isso hoje, tipo, essa coisa. Eu guardaria junto da coleção de vinil, até apesar de não ser vinil, porque... E, pô, e essa coisa do vinil que é legal, né? Que você para, porque a gente que é mais dessa época mesmo, antes do CD até, na época que a gente parava pra ouvir um vinil, eu falava, meu pai, eu sempre fui aficionado por música, sei lá, meu irmão gostava de ganhar bonequinho do Guerra nas Estrelas, do G.I. Joe, não sei o que, eu sempre pedi disco minha vida toda, desde o Bozo, sempre foi disco. E eu falava assim, meu pai perguntava, e aí, meu filho, vai fazer o que hoje? Sei lá, um sábado à noite, ou com 6, 7 anos, eu vou escutar música. E eu parava, eu escutava a música. O máximo que eu fazia, às vezes, eu fazia uns campeonatos de botão, eu comigo mesmo, contra aquela coisa, tinha tabelinha, caderninho, e eu colocava a música. Então, eu me lembro aquele disco Out of Time, do R.E.M., que é um disco curto, relativamente curto, deve ter uns 40 minutos. Então, meio que cada lado era o tempo certinho de um tempo. Então, você imagina quantas vezes eu não ouvi esse disco. Devo ter ouvido umas... sei lá, umas 1.200 vezes esse disco inteiro, só jogando botão. Às vezes era, sei lá, de férias, de 10 da manhã até 3 da manhã, ouvindo esse disco, que era o tempo do campeonato. Sabia tudo de cor, eu fazia... Nem tinha inglês para cantar tudo aquilo, mas a gente cantava qualquer merda, tava valendo. Mas, cara, é isso, a experiência do vinil é muito mais que o som, claro, o encarte, as letras... E você não sabendo inglês, ficava lendo aquelas coisas. Exatamente. Assim, a pronúncia toda errada, mas você ia lendo. Aprendendo, né? E te forçava, de uma certa maneira, a você ouvir todas as músicas. Porque hoje em dia ninguém ouve todas as músicas. Exatamente. Você ouve o disco inteiro. Não existe mais a cultura de ouvir disco, mas se existisse, o MP3 meio que matou isso. Até o CD, porque às vezes os CDs ficavam muito contínuos e grandes. O vinil não, você era obrigado a ir lá trocar o lado se você quisesse ouvir o outro lado. Então você meio que valorizava o seu esforço. Pô, já que eu vim aqui trocar esse lado, então eu vou ouvir, entendeu? Eu não vou sair fora e deixar rolando. E com LP, o artista também valorizava a sensação que eu tenho, mais a obra dele. Tinha que escolher as músicas a dedo. Aí quando começou a moda do CD... os artistas começaram a lançar CD de 74 minutos, que alguns muito bons, outros cheio que você de fala... música pra encher linguiça, exatamente. Então 8 remixes da mesma música. O LP não, aquilo é meio que 40, 45 minutos. Do melhor que o cara tinha. Né? Então é uma vantagem. E das vantagens do mundo digital, vamos chamar assim, porque, por exemplo, eu gosto de correr. Quando eu tenho um tempo livre à tarde, eu vou correr, então vou com o meu iPod no braço, tudo... E é uma grande vantagem, porque você num aparelhinho daquele tamanho poder ter... O MP3, cara, foi um milagre na minha vida e na vida de todo mundo, eu acho, né, cara? O MP3 revolucionou tudo. Eu carrego a minha discografia, não inteira, porque não dá, porque eu tenho muita coisa, mas uma parte significativa da minha discografia eu carrego no meu bolso. Onde quer que eu vá. Isso não tem preço, cara. Isso é um milagre, uma coisa linda. E quando você ouve o MP3, você não fica... Caramba, pô, esse agudo, esse grave tá ruim ou... Porra nenhuma, cara. Isso é frescura, desafio qualquer audiófilo. No CD não, porque o vinil não, porque o vinil é outra coisa. Mas bota um CD e bota o MP3 de 320 kbps, duvido que passe no teste cego alguém acusa. Vai rodar todo mundo no teste cego. Duvido. Vamos fazer. Eu não sou audiófilo. Arranjo aí e a gente faz. Não, porque realmente tem essa coisa toda. Não, eu sou CLP, eu sou... Eu gosto do CD, porque eu sempre gostei da coisa física. Pô, eu gosto de colocar na estante tudo. Quando eu escrevo uma resenha, eu gosto de ler as informações no encarte. Mas realmente essa facilidade de você correr com um negócio, você vai viajar. Eu me lembro quando eu viajava, eu levava um Walkman com 25 fitas numa mochila. Minha mãe ficava puta, falava assim, já vai comprar coisa lá, já vai levar 25, aquela coisa. E então tem essa vantagem que é muito boa. E a gente também tem uma vantagem porque, por exemplo, quando a gente era moleque, eu achava lindas as capas do Iron Maiden, por exemplo. Pô, lindíssimas. Só que eu não comprava disco do Iron Maiden porque eu não sabia se eu ia gostar daquilo e eu não...
assim, eu não tinha como, vou ouvir uma música do Iron Maiden pra ver se eu gosto. O máximo que podia fazer é pedir pro seu chapa lá da loja de disco que você comprava sempre, falar, pô, posso ouvir um pouquinho pra ver se eu gosto? Cara, eu era... Alguns deixavam, outros não, mas... Eu era o contrário, eu comprava disco só pela capa. Não, eu já fiz muito, inclusive o primeiro meu do Iron Maiden, que foi o primeirão, ainda com Paul Dayano, tudo, tem aquele Remember Tomorrow, que é uma música... Prowler. Eu comprei por causa da capa. Aí eu me lembro que meu irmão me zoou, falou, porra, comprou essa por causa da capa. Aí meu irmão ficou mais fã do Iron Maiden do cara, que eu. Cara, eu me lembro das capas do Dio, cara, as capas do King Diamond, cara. Eu tinha que ter aquele disco, por causa da capa. Achava a capa muito foda. É. Eu lembro do disco, cara... Pô, tinha um do Bozo, cara, que era sacanagem. Pô, tava vermelhão o cabelo dele. Eu me lembro, cara, que, pô, o primeiro disco do Yngwie Malmsteen, cara, Yngwie Malmsteen's Rising Force, a capa é uma Stratocaster branca pegando fogo na capa. Cara, quando eu vi aquele disco, eu falei, meu irmão, eu preciso comprar esse disco. Eu nem sabia que era Yngwie Malmsteen, cara. Só sabia que aquele disco era foda por causa da capa. Comprei, por acaso o disco era bom pra caralho, mas... Eu comprei por causa da capa. E uma pergunta, a diferença pra você do som do CD pro vinil? Você vê muita diferença? Total, noite e dia. Noite e dia. Som do CD, com as remasterizações novas, isso tá cada vez eu tô menos com pior. essas caixas que saem, esses agora, bots, você coloca começou a sair CD, não, cara, som de lata. Coisa horrorosa, cara. Coisa horrorosa. Você aumentava, não dava pressão nunca. A pressão não chegava nunca. Tu botava o LED 4, meu irmão, aquela bateria de merda do John Bonham, que era uma das baterias mais trovejantes da história. Hoje o negócio tá... Aliás, posso fazer uma parte aqui? Você, há um tempo atrás, num vídeo falando do Alex Van Halen, você falou a definição melhor em relação ao instrumento de bateria que eu já vi na minha vida. Que a introdução de Hot for Teacher é um ataque sinistro de bateria. Mas não é? Do Alex Van Halen. Esse eu tenho LP hoje, foi um dos primeiros CDs da minha... Vou dizer sinistro. que foi um dos melhores, um dos 10 primeiros CDs da minha vida. 1974. Meu irmão tinha vinil. Não, esse negócio de CD, uma vez eu tava num curso com o DAPEV, um curso sobre anos 80, já fiz vários cursos sobre anos 80, aliás já fiz curso de ópera, de música sacra com o DAPEV, e ele estava colocando diversas músicas para ilustrar o que ele fala. Então ele colocou tudo CD remasterizado. Ele queria colocar uns dias do Bora Bora, dos Paralamas, e ele falou, pessoal, antes de botar o CD, ele falou, vou pedir desculpas, porque eu não tenho edição remasterizada desse CD, então vou colocar o CD, que são na época mesmo, 88, 89, na época que tava começando mesmo. Aí, cara, não deu não. Não dá, né? É muito ruim. É muito ruim, cara. É muito ruim. Aliás, não foi nem condição LP, porque a LP é de 88. Mas nesse 88 caso, não tinha CD. Até já não tinha. Mas então de repente foi. Mas foi essa primeira prensagem, né? O pior caso são aquelas coisas dos anos 60 que o nego lançou, assim, da fita master do jeito que era, meteu pro CD e lançou. Cara, não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Mas bom, não vamos nos estender tanto hoje. Acho que tá bom, né? Tá bom, né? E o diretor vai fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para os dois aí, os dois conhecidos como os garanhões do Leblon. O pessoal de casa não sabe. Nós somos os inocentes do Leblon. Porra, pelo contrário. Eu já diria Marina Lima e Antônio Cícero. Vamos ao que interessa, tem muita gente perguntando isso aqui. Pô, e quando você tá com aquela gatinha na sua casa, faz diferença você botar um vinil? Hoje em dia, ao invés de cool, virou coisa de pela saco. Cara, posso te falar uma coisa com sinceridade? Na época que eu ouvia vinil, que eu tinha vitrola rolando em casa, direto não comia ninguém, então não vou saber responder Mas tá essa com 3 pergunta. vitrolas quebradas aí, pô. Pois é, cara. Hoje você liga o YouTube e já tá bem, né? Bom, então para encerrar, é aquela nossa indicação. Então vamos fazer uma coisa diferente. Por exemplo, uma pessoa que vai começar a coleção de LP. Pô, ele tem uma vitrola, mesmo que seja a vitrola pequenininha, mas ele quer ter o primeiro LP dele lá. Tá. Tipo, porra, qual que eu compro? Tá bom, vamos fazer o seguinte então. Então vamos no pacote completo. Você comprou a vitrolinha lá, quer ser cool, né? Comprou a sua vitrolinha lá do Som de Jardim de Pedro. Ou então ele comprou a vitrola boa. Ou comprou boa. Quer ser cool e quer mandar bem? Compra Miles Davis Tribute to Jack Johnson, 1970, em vinil. Depois você me agradece, eu aceito seu presente pelo correio. Depois do endereço aqui. Faz isso só e depois a gente conversa.
Bom, eu vou indicar um que eu já citei aqui porque me impressionou muito o som. Então esse é legal porque eu ouvi numa vitrolinha e fiquei olhando para ver se os Wings estavam tocando na minha casa. Então eu vou indicar. É lógico, isso daí vai ser mais caro, você não vai comprar em sebo, você vai ter que encomendar da Amazon, o dólar tá caro pra cacete, tudo. É o Band on the Run do Paul McCartney nessa versão remasterizada. Cara, eu comprei isso, foi quando eu vi o primeiro show do Paul, que foi em 2010 no Beira Rio. Então é um lançamento de 2010. O LP é um espetáculo, ainda é um LP duplo, tem um Band on the Run original e tem o outro, uma coisa ao vivo que ele fez para um programa de TV que, porra, o som é melhor ainda do que... É verdade, eu tenho isso em CD. É assim, é muito legal, o som é muito bom, mesmo na vitrolinha eu achei bom, e uma vez eu tava aqui porque... Depois que eu me mudei, realmente eu coloquei um aparelho de som legal e eu tava ouvindo um disco que o som não estava legal. Era um som mais antigo, um LP dos anos 90, da Rita Lee, aquele Bossa and Roll. O som tava muito ruim e eu falei, pô, será que tá com algum problema aqui? As caixas de som tem alguma desligada? Não, é vinil nacional mesmo. Aí, pô, e cara, o LP da Rita Lee, aquele LP vendeu muito, então acredito que era da Som Livre. Você faz assim, ele fica tum, 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 tum. Tipo, deve pesar 50 gramas. Uma folha de papel o negócio. Uma folha de papel. Nacional, a gente cara, melhor não comentar. Eu falei, pra compensar, eu vou botar o vinil que eu sei que não tem erro. A Band on the Run do Paul McCartney. Aí eu também fiquei, caramba, que o Paul McCartney tá aqui dentro. É um som do cacete. Então indico pelo som e pelo descasso que é, né? E bom, é isso. Algo a acrescentar? Já acho que eu já falei até demais. Falou até demais, né? Excesso. Não vamos editar. Ok. E é isso, pessoal. Sábado que vem a gente está de volta aqui com mais um vídeo com nosso amigo Biofá no Conversa de Botequim. E amanhã, programação normal, né? Dia de falar sobre um disco. Eu não sei qual vai ser o disco que eu vou falar amanhã, não sei nem que dia é hoje. Mas é isso, a gente está de volta aí, Biofá, sábado que vem aqui no canal. Valeu, Luiz. Tchau.